Depois de um hino desse, né, de uma música dessa, ministrar a palavra de hoje não vai ser uma tarefa muito fácil, né? Não sei se propositadamente ou não, o pastor sempre deixa as coisas mais difíceis para mim. Eu falo assim, já não tem cabelo mesmo, então resolve. Então fica mais fácil, né? Mas é um texto bastante complexo, que é 2 Samuel, capítulo 13. Segundo Samuel é um livro interessante porque ele é muito bem marcado em termos de divisão, né? Como nós já vimos, até o capítulo 10 são só vitórias de Davi, né? Vitórias na política, vitórias contra os seus inimigos, né? Mas depois do capítulo 11, né, é uma inversão dos fatos, né? E a coisa começa a complicar para o lado dele, né? Então, a partir do capítulo 11, a história muda, já não é mais tantas vitórias assim, né? Agora as lutas não serão mais externas, né, contra os inimigos como os filisteus e os amonitas e outros mais, mas a luta será interna, dentro da sua própria família. Externamente, o reino de Davi está mais ou menos estabilizado, sem grandes conflitos externos, mas a complicação começa internamente. Para a gente poder entender o capítulo 13, nós precisamos ler antes duas passagens, uma do capítulo 12, do versículo 10 ao 12, porque essas duas passagens ele vai formar o contexto, ou seja, o pano de fundo do que está no capítulo 13. E o principal é o capítulo 12, versículo 10 a 12. Diz assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Essa é a sentença de Deus, né, que Natã leva para Davi depois do incidente com Batseba e Urias. E é interessante que, não minimizando o fato do adultério, né, mas a Bíblia indica que o assassinato de Urias foi, dentre os dois crimes que ele cometeu, foi pior dos dois. Porque sempre que se refere a esse incidente, geralmente se fala muito mais Urias, né, por conta de Urias. Porque foi uma trama muito mais ardilosa, né, para matar Urias, né. Eu não sou criminalista, nós teremos aqui uma futura advogada, né, mas eu diria que esse foi um crime, um homicídio triplamente qualificado, né. Não sei quantos conhecem a área do penal, né, a área criminalística, né, para qualificar, mas eu creio que foi triplamente qualificado, né. Houve um planejamento prévio, né, houve uma série de coisas ali que qualifica o assassinato. Quando Natã confronta Davi, né, Davi, a reação dele é muito positiva, ele reconhece o erro, ele não tenta sair por subterfúgios, ele assume o erro, ele não tenta explicar nada, justificar nada, ele simplesmente pequei entre os céus e a terra, ele não entra com desculpas como costumava fazer Saul, né? E por isso Deus falou assim, olha, você não vai... os dois crimes que ele cometeu, os dois pecados, eram dignos de morte, né? A lei tinha pena de morte, por adultério e também por assassinato. E Deus falou assim, você não vai morrer, mas as consequências você vai sofrer. Eu não vou tirar as consequências de você, né? Então essa profecia é muito mais dizendo quais seriam as consequências daquele ato, daqueles atos, na verdade, do que propriamente uma questão de pagar pelo pecado, né, mas sim consequências. E isso vai servir para disciplinar Davi. A segunda passagem é do capítulo 3, versículo 2 e 5.
Na leitura, você pode achar assim, mas o que isso tem a ver? Mas vocês vão entender já. Né? Capítulo 3, versículo 2 a 5, diz assim: em Hebrom nasceram filhos de Davi. O primogênito foi Aminon, de Ahinoã a Jezreelita. O segundo, Quileabe, de Abigail, filha de Nabal, o Carmelita. Em Crônicas ele é chamado de Daniel. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Hagite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, filho de Eglá, mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. O que é importante aqui, irmãos? O texto, a partir do capítulo 13, na verdade, já no capítulo 12, a sentença, as consequências do pecado de Davi com Batseba e Urias, elas já começam a acontecer. Né? Quando Natan contou aquela historinha dos cordeirinhos, né? Uma das coisas que ele disse era que a pessoa que roubou o cordeiro do vizinho teria que pagar 4 vezes, né? Pelo que ele roubou. Isso era prescrito na lei de Moisés. Quando a gente lê lá os textos de Moisés sobre esse tipo de ação, ele dizia que no caso do cordeiro, eram 4 cordeiros. Então ele pagaria por 4 cordeiros. E ele paga realmente por 4 cordeiros. O primeiro cordeiro a morrer, simbolicamente, foi o primeiro filho com Batseba, que morreu pouco depois do seu nascimento, possivelmente algumas semanas após o seu nascimento. A partir do capítulo 13, nós vamos ver a continuação dessa profecia, dessa disciplina de Deus para com Davi. E vão estar envolvidos exatamente 3 dos 4 filhos mais velhos de Davi. Vai estar envolvido Aminon, Absalão e Adonias. Esses 3, eles vão protagonizar o que eu chamo de as tragédias na família real, na vida de Davi. São 5 grandes tragédias. 5 grandes tragédias. A primeira grande tragédia está nesse capítulo que nós vamos ler hoje, a primeira e a segunda tragédia, é do capítulo 13, versículo de 1 a 22, que é o estupro de Tamar por Aminon. Algumas Bíblias não usam esse termo, usam assim, o incesto de Aminon. Né? Esse acho que quem colocou isso é para amenizar um pouquinho a situação, porque não foi incesto. Porque incesto há uma cumplicidade das 2 partes. É o que a gente chama de consensual. Se fosse consensual, né, se fosse um ato sexual consensual, ele seria realmente um incesto, porque eram irmãos, e a Bíblia e a lei de Moisés proibia isso. Né? Mas ela foi forçada, a palavra mesmo é essa, né? Não tem a palavra estupro, né? Mas a Bíblia diz que ela foi forçada, ela foi obrigada, né? Não foi consensual. Então, a palavra correta é estupro, ela foi estuprada. Né? A segunda grande tragédia é uma consequência atrás da outra, né? É o abismo chamando outro abismo. Está no mesmo capítulo, versículo 23 ao 39, que é o assassinato de Aminon por Absalão. Né? E aqui é importante entender algumas outras coisas. Né? Por isso que eu li o capítulo 3 de Samuel. Por quê? Porque Aminon era o filho mais velho, era o irmão mais velho daquele grupo. Né? E Absalão era o terceiro. A diferença de idade deles não era muito grande, porque eles eram irmãos, mas de mães diferentes. Então, não tem aquele período que normalmente tem quando uma mulher tem um filho, depois tem um segundo filho. Normalmente aí tem um ano e meio, 2 anos, né? É de diferença, é mais ou menos por aí. Aqui não, como eram mães diferentes, então não haveria nenhum problema deles serem até a mesma idade. Né? Mas a sequência foi Aminon o primeiro. Ele era o primogênito. Então, por lei, ou por ascendência natural, ou descendência natural,
ele seria o primeiro na fila a candidato a suceder Davi no trono. A gente sabe que isso não vai acontecer porque Deus estabeleceu um outro, que vai ser Salomão. Mas nessa época Salomão ainda era criança, era muito pequeno, né? Tinha nascido há pouco tempo. Então, ele, naquele momento, ainda era Amnon, né? O Quileabe está um pouquinho fora da jogada. Alguns acreditam que Quileabe já tivesse morto nessa época. Possivelmente não, mas a gente não tem muita certeza do que acontece com ele. Mas ele está fora dessa cena. E é interessante que ele é justamente filho de Abigail, aquela mulher viúva de Nabal, que a gente já estudou sobre ela, uma mulher muito sensata, de muita sabedoria. E possivelmente conseguiu manter seu filho longe das disputas de poder, né? Então, existe um jogo de poder por trás. Absalão era o terceiro, e é ele que vai disputar com Amnon essa questão, né? E depois, mais para frente, mais para frente, a gente vai ver Adonias. Então, o segundo foi o assassinato de Amnon por Absalão. O terceiro grande tragédia vai ser no capítulo 15, que Absalão trama contra Davi, dá um golpe de Estado e usurpa o trono. Está no capítulo 15. Né? Davi volta para o exílio, volta a fugir, né? Como fugiu de Salomão. No capítulo 18, Absalão é morto quando ele vai em perseguição a Davi. É o terceiro filho que morre, né? Então morreu o primeiro filho com Batseba, morre Amnon, agora morre Absalão, que é o terceiro filho na sucessão, né? E depois, aí já no primeiro livro de Reis, o que Absalão fez, ele repete, né? Adonias, ele usurpa também o trono, né? Davi já está com mais idade, já está quase próximo à morte, ele se faz rei, né? E aí tem uma ação aí de Batseba, o profeta Natã e coisa e tal, e consegue colocar Salomão como rei, mas mesmo assim, depois, por fatos que nós vamos estudar mais para frente, ele também é morto por Salomão. Então, é o quarto filho, o quarto cordeiro, né? Então, são 5 tragédias, né, na vida, 5 grandes tragédias, fora as pequenas que acontecem no meio. Então, todas essas tragédias que o texto vai nos trazer a partir de agora, são consequências do ato, né, de Davi, tanto com Batseba quanto com Urias. E é isso que vai começar a acontecer na vida de Davi. Possivelmente ele esteja ainda por volta dos seus 50 e poucos anos, não muito mais do que isso. Alguns acreditam que tem um pouco mais, mas as tragédias começaram um pouco depois do incidente com Batseba. Então, ele devia estar aí por volta de 50 e poucos anos de idade. Então, esse é o contexto. Então, além de tudo aquilo com Davi, ainda havia uma espécie de disputa de poder entre os irmãos, né? Então, vamos ler capítulo 13, versículo de 1 a 22 inicialmente. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois, vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente, vindo o rei visitá-lo. Amnon lhe disse: peço
que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar, em sua casa, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, e fez bolos diante dele e o cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse a Aminon, fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar, traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ele lhe disse, não, meu irmão, não me force, porque não se faz assim em Israel, não faça tal loucura. Porque onde iria eu com minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negarás a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe devotara. Disse-lhe Aminon, levanta-te e vai-te embora. Então ela lhe disse, não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora do que outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou o seu moço, que o servia, e disse, deita fora esta, e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque era assim que se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, os servos a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar das mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por este ter forçado a Tamar, sua irmã. Não é um texto fácil. Mas veja só, irmãos, como é que as coisas começaram. Absalão era filho de Davi, né? E ele tinha uma irmã que era muito formosa. É interessante que os dois eram pessoas bem afeiçoadas, né? No capítulo 14, versículo 25, ele diz que não havia em todo Israel homem tão celebrado pela sua beleza como Absalão. Imagina só, né? Desde a planta do pé ao alto da cabeça, não havia defeito nele algum. Então era um homem perfeito. Então veja só, são 2 irmãos, os 2 bonitos, né? E quem está falando, quem está descrevendo aqui não é a mamãe ou o papai. Né? Geralmente os pais sempre acham os filhos bonitos, né? Mas aqui é o próprio autor, né, do livro que está dizendo que ele não havia pessoa mais bonita do que ele. E a irmã não era diferente. A irmã chamava atenção, era mais nova que ele. Possivelmente ele devia estar aí por volta dos seus 20 anos. Lembra que ele nasceu em Hebrom, né? Quando, logo depois que Davi acabou, quando Saul morreu, né, ele pede orientação para Deus o que ele deveria fazer, e Deus orientou, vai para Hebrom. Né? E lá ele governou por 7 anos e meio. Depois é que foi para Jerusalém. Né? E em Hebrom é que nasceram eles. Né? Então, nessa época, já havia mais ou menos uns 20 anos de idade, nesse momento que eles estão aqui. Né? E a diferença deles eram pequenas. Mas ela, no versículo, diz que ela era virgem. Quer dizer, ele falou que, no texto diz que ele amava. Né? Aqui é um
uma boa orientação para as meninas, né? Ele disse que ele amava a irmã, né? Porque ela era bonita. Mas, na verdade, o que ele tinha interesse nela não era o amor. Né? O interesse dele, né, é que ele era virgem. Versículo 2 ainda diz, ela era virgem e parecia que ele não podia fazer nada. Como é que eu vou fazer alguma coisa? Quer dizer, o interesse dele não era amor. Ela tomou a atitude certa, no momento certo. Né? Quando ele declarou que queria deitar com ela, falou assim, você quer deitar comigo? Tá bom, então fala com o papai. Fala lá com meu pai, me pede em casamento. Aqui, uma orientação para vocês, meninas. Se algum rapaz quiser deitar com você, fala, tudo bem, eu deito, mas primeiro vamos falar com o papai. Pede eu em casamento, a gente casa e tudo certo. É uma boa orientação. Né? Então, o interesse dele não era nela, não tinha amor. Né? Ele tinha interesses secundários, espúrios, porque o texto diz claramente que ele olhava nela a sua beleza e que ele não podia fazer nada porque ela era virgem. Agora, ele tinha um primo, chamado Jonadab. O versículo 3 diz que ele era muito sagaz, ou, se você preferir, muito astuto. E eles eram muito amigos, eram primos. Né? Ele era filho de um dos irmãos de Davi. E Davi era o caçula, né, dos irmãos. Possivelmente, Jonadab talvez fosse até mais velho do que Aminon. Mas quando Jonadab percebeu o que estava acontecendo, né, aí ele pergunta, o que está acontecendo, meu primo? Né? Por que você está assim? Né? Por que você... E é interessante que ele chama assim, ó filho do rei. Né? O texto original não tem o ó. Né? O ó é um ajuste de tradução. Ele é direto. O que está acontecendo, filho do rei? Essa expressão, filho do rei, é muito interessante, porque como Aminon era o mais velho, ele era o possível sucessor, né? Então ele tá chamando a atenção dele, dizendo assim, olha, você tem autoridade, você tem poder de príncipe. Se você tem algum problema, usa o teu poder, usa a tua autoridade. Isso lembra muito aquele fato que nós vamos... Isso ocorre mais para frente, né, com Jezabel e Acabe. Né, que Acabe tinha visto uma videira que ele queria comprar, o cara não queria vender, e Jezabel falou assim, mas afinal você é o quê? Você é o rei ou não é o rei? Né, você tem que dar um jeito nisso. Já que ele não tinha dado, ele foi lá, arranjou. Fake news já existia, viu, irmãos? Chamou uns caras lá, criaram uma fake news, uma narrativa contra o proprietário, julgaram ele naquele tipo de julgamento que a gente conhece muito bem, né? Condenaram o cara injustamente, morreu o cara, falou assim, agora você vai lá e pega o campo. Você não é o rei? Usa o teu poder. Usa a tua autoridade, vai lá. Então, é interessante que quando Davi adulterou com Batseba, ele também usou da sua autoridade de rei para adulterar. Você veja como as coisas começam a se replicar, né? Só que Jonadab, ele não era bem um amigo. Eu coloquei no meu apontamento aqui, ele era o amigo da onça. É uma expressão bem brasileira, né? Porque ele era um falso amigo. Por que ele era um falso amigo? Porque se ele fosse amigo mesmo, ele diz assim, Aminon, você está doido, cara. Você está querendo o quê? Você está querendo pegar tua irmã? Cai fora dessa. Se você quer alguma coisa com ela, siga o protocolo, vai lá, fala com teu pai. Fala com o rei, quem sabe ele não te cede. Mas não, ele em vez de segurar Aminon, em vez de ele aconselhar Aminon não tomar aquele tipo de decisão, não, ele dá a solução. Fala assim, faz o seguinte, pô, finge que está doente, fica na cama, a gente dá um jeito
rádio peão aqui vai dar um jeito de chegar a fofoca lá com o rei vai ficar sabendo, ele vai te visitar e você pede, fala assim, rei, pede para minha irmã fazer um bolinho para mim, chocolate, né? Ou de laranja, uma coisa assim para mim, trazer aqui para mim. E o rei, coitado, caiu. Né? O rei caiu nessa. E ele, inocentemente, achando que não teria problema, falou assim, tá bom, chamou a filha, vai lá, e aí é que ele se aproveita. Né? Se aproveita das circunstâncias, que como ele já tinha sido instigado pela sua autoridade, né? Quando ela está lá preparando o bolo para ele, ela diz, manda todos os servos dele sair e ficam os dois sozinhos. Opa! Cuidado, né? Ficar sozinho. Foi o que aconteceu também com Batseba, né? Ficaram sozinhos. É o perigo, né? E aí ele tenta forçá-la. Então aqui a gente já vê que o amor dele já não era amor, né? Era outra coisa que não era amor. E tenta forçá-la, fala assim, vem cá, deita comigo. Ele fala, não, de jeito nenhum. E é interessante que a colocação dela, ela tem fundamento bíblico. Ela diz no versículo 12, porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me force, porque não se faz assim em Israel, não faça tal loucura. Primeira coisa que ela disse, não, meu irmão. O que ela está indicando? Olha, nós somos parentes, nós somos irmãos. Nesse caso vai ser um incesto. Isso está baseado em Levítico 18:11. Levítico 18 fala todos os relacionamentos, né, matrimoniais proibidos por lei. Né? Então, capítulo 18, versículo 11, diz assim, não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai. Ela é tua irmã. Né? Levítico 18:11. Ele não fala assim da sua mãe, né? Da mulher do seu pai. Como havia poligamia, né? É a mulher do pai, mas é uma outra irmã, por outra mulher. Né? Mas mesmo assim, a lei proibia. Mesmo nesse caso, mesmo sendo de uma outra mãe, né? Mas pelo fato de ser o mesmo pai, não podia. Eles eram irmãos, a lei dizia, vocês são irmãos. Então a primeira colocação delas, nós somos irmãos, a lei proíbe. Veja o número de leis que ele quebra. Depois ele fala assim, não me forces. Nisso, ela já está indicando o estupro. E a lei também proibia o estupro. Né? Deuteronômio 22, 28 a 29. Deuteronômio 22, 29. Se um homem achar mulher virgem, que era o caso dela, que não está desposada, deixa eu só explicar por que desposado. Porque a lei, ela estabelecia quando a mulher era virgem, quando ela era desposada e quando ela era casada. A desposada da casada, a diferença é que a desposada é noiva. O noivado daquela época já era um casamento, não consumado, mas era casamento. Já era considerado casado. Foi assim que era Maria quando casou com José. Quando ela ficou grávida, ela já estava desposada, não estava casada, não tinha sido consumado o casamento, mas ela já tinha um compromisso de casamento. Naquela época não era como hoje. Né? Então, por isso que ele fala assim, não está desposada. Né? E a pegar, né? E se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. Ou seja, você vai casar com ela, porque ela era virgem. Nos outros casos é um pouco diferente a regra. Mas como ela era virgem, então ele teria que casar e não podia dar carta de divórcio, nunca mais. Dessa vez, essa não tinha divórcio. Né? Então, eu falo assim, não me forces, porque a lei diz isso. Né? Já que a lei diz que se você me forçar, por eu ser virgem, nós vamos casar, então vou fazer diferente. Vamos casar primeiro para depois. Aí a gente não quebra a lei. Aí depois ela falou assim, não se faz isso em Israel.
Aqui é um ponto bastante interessante. Volta para Levítico 18:3. Todo esse capítulo 18:3 fala dos casamentos proibidos, né? Mas veja o que fala no versículo 3, que vai introduzir essa questão na lei. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andeis nos seus estatutos. Ou seja, o que vem depois disso eram coisas praticadas no Egito e em Canaã. E que Deus está dizendo assim, não cometam esse tipo de coisa em Israel, por conta dessas nações. Então, o que ela está dizendo, não se faz isso em Israel, porque Israel, Deus repudiava isso, diferente de outros povos, que tinham esses costumes. Que irmãos poderiam se casar. Então, isso não se fazia em Israel, porque Deus estava te proibindo. O que essas nações fazem, vocês não vão fazer. Né? Por isso que ele fala, não se faz isso em Israel. Nos outros povos, né, eles fazem, mas em Israel não, porque Deus não quer isso. E é Levítico 18. E no mesmo capítulo, 24, 25, ela vai explicar por que não faças tal loucura. Veja, no mesmo capítulo 18, 24, 25. Ele está falando novamente dessas nações. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. Esse tipo de prática matrimonial era proibido, e Deus abominava isso. Né? E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Então, uma das razões por qual Deus trouxe condenação àqueles povos, às nações que moravam em Canaã, foi tal tipo de prática. Né? Então, por que ela era loucura? No caso aqui, o que ela diz loucura é louco no que diz respeito à sua conduta ética. Então, a conduta ética do povo de Israel tinha que ser diferente daquelas nações. E não a qualquer tipo de deficiência mental, não era louco maluco. Né? Essa conduta foi uma das razões pelo qual os povos da terra foram julgados por Deus. Então, aqueles povos que Deus mandou expulsar, né, que mandou Josué eliminar, né, praticavam tais coisas. E Deus falou assim, não praticam essas coisas. Por isso que ela disse, não se faz isso em Israel, e isso é uma loucura. Ou seja, isso é contra a ética, contra a conduta que Deus deseja para nós, porque foi esse tipo de conduta que essas nações foram condenadas por Deus. Não só. Mas essa conduta foi uma das razões pela qual Deus condenou aquelas nações. Então, não faça tal coisa, isso é loucura. Mas parece que Aminon não tinha problema de ouvido. Né? Mesmo assim, ele não quis ouvir a sua irmã, mesmo ela dando argumentações fortes, 4 fortes argumentações para que isso não fizesse. Ele se valeu da sua posição, da sua força. Possivelmente, certamente ela era mais jovem, né, do que ele, porque ele era o mais velho, afinal. E é interessante que assim que ele conseguiu o que queria, a coisa mudou. Por isso, meninas, cuidado. Né? Veja o versículo 15. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe devotara. Disse-lhe Aminon, levante-te e vai-te embora. O amor se torna repulsa. Quer dizer que aquilo era amor é um pouco forçar o significado da palavra amor. E a repulsa dele foi tão grande que a maneira com que ele trata a irmã é quase que, vamos dizer assim, bom, estou no púlpito, né? Veja só, os irmãos vão tirar suas próprias consequências. Versículo 17.
chamou o seu moço, ele manda ela embora, chamou o seu moço que o servia e disse, deita fora esta e fecha a porta atrás após ela. O problema da tradução é que às vezes a tradução não diz exatamente o que está dito no texto. Mas o texto no original, quando a gente busca lá, como está escrito, quando ele diz deita fora esta, ele trata ela como se fosse um objeto. Ele não trata com assim, ela, mas como se fosse isto, essa coisa. É assim, altamente depreciativo. É como se você tivesse assim, quebrou o prato, aí você pergunta, o que eu faço com isso? Você joga isso fora. Foi mais ou menos isso tipo de coisa que ela falou. A palavra, o texto é muito pesado aqui. Ela trata ela assim como... Né? Por isso que ele falou, deita fora esta e fecha a porta atrás. Aí é que a tradução tem que adaptar, né? Após ela, mas é mais ou menos assim, após isto. Você veja a degradação que ele traz. Primeiro ele voltava um grande amor. Né? Para ela, ele teve que fingir uma doença, né? Fingir que estava ruim, para conseguir o que ela queria, como se fosse grande coisa. Né? Mas nunca foi nada de amor. Nunca foi. E por isso que ele a trata, depois que ele conseguiu o que queria, cuidado aqui, né? Depois que consegue o que queria, bom, agora não presta mais, joga fora. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. O texto diz isso. Joga fora, põe para fora. Chama os seus servos e fala, manda essa mulher fora, manda essa coisa fora. Não foi mulher, foi coisa. Manda essa coisa para fora. E ela sai chorando, né? Ela rasga suas vestes, demonstrando toda dor que ela está passando. E seu irmão Absalão, quando a vê, pergunta o que aconteceu. Versículo 20, Absalão pergunta, esteve Aminon, teu irmão, contigo? Estranha pergunta, né? Sabe o que isso indica, irmãos? Que parece que essa conduta de Aminon não foi única. Parece que ele já era famoso pelos seus atos. Já era conhecido pelo que ele fazia. Quando ele percebeu, ele falou assim, aqui tem coisa. Aí você teve com o teu irmão? Você teve com Aminon? Já entendi o que aconteceu. Você não precisa nem falar. Já era famoso, irmãos. O texto, pelo menos indica isso, que ele era famoso. Que já devia ter acontecido alguma coisa antes que ele já era conhecido por tal tipo de atitude. No versículo 21, Davi ficou sabendo das coisas. Né? Ouvindo o rei Davi essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Mas é interessante que você vê que ele ficou irado, mas ele não fez nada. Ele irou-se, mas não agiu para disciplinar o seu filho. Talvez aqui, né, nós podemos concluir que Davi não tinha moral para qualquer tipo de ação contra o seu filho. Primeiro porque ele era o filho mais velho. Naturalmente seria o seu sucessor. Era o primogênito. Né? E segundo, porque ele tinha uma certa fraqueza, porque ele já sabia o que tinha acontecido, que ele tinha feito com Batseba. E isso enfraqueceu a sua autoridade para contestar qualquer atitude do seu filho de uma forma mais contundente. Ele não tinha muita moral para chegar no filho e repreendê-lo de forma correta. Talvez sentisse ainda um pouco daquela culpa, embora ele já tivesse sido perdoado, coisa e tal. Talvez ainda sentisse alguma coisa assim, se fosse eu, como aconteceu com ele. Então isso foi uma fraqueza que a gente vê constante na vida de Davi. E essa fraqueza custou a vida não só de Aminon, mas também de Absalão. Mas a tragédia não para por aí, irmãos.
A tragédia continua. A segunda tragédia é o assassinato de Amnon. Versículo 23. Passado 2 anos, Absalão falou para a irmã, fica aqui comigo, vou cuidar de você, eu sou teu irmão, fica aqui comigo, né? Não precisa ir para lá, fica aqui comigo, eu cuido de você, isso era mais ou menos normal naquela época. E deixa comigo. Né? Mas veja que passou 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão e todos os filhos do rei. Foi, pois, ter Absalão com o rei e disse, eis que teu servo faz tosquia, que peço que o teu servo venha o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão, não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesado. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão, se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém o rei disse, para que iria ele contigo? Ele desconfiou, irmãos. Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amnon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo, tomai sentido. Quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Amnon, então matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. Os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram. Um abismo chama outro abismo. Veja só, irmãos, eles esperaram 2 anos. 2 anos. Né? Alimentado por quê? Voltando para o versículo 22, diz assim, Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Durante 2 anos ele alimentou esse ódio. Durante 2 anos ele guardou aquilo no coração. Durante 2 anos ele ficou planejando o que ele ia fazer. Ele teve paciência durante 2 anos para chegar no momento certo e dar o bote. Mas na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15, 3,15 diz, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Né? Todo que odeia o seu irmão é assassino. Então, ali já estava essa vontade de matar o irmão. O que aconteceu aqui, Absalão viu que não ia acontecer nada com Amnon. Né? O pai não tinha feito nada, não tinha repreendido, não tinha tomado nenhuma atitude contra o irmão. Então ele pensou assim, se meu pai não fizer, eu faço. Só que na prática ele não estava buscando justiça, ele estava buscando vingança, que é uma coisa um pouquinho diferente, né, conceitualmente. Então ele espera 2 anos para lhe dar cabo ao seu plano. Quando tudo já estava mais ou menos sossegado, quando aparentemente estava tudo meio controlado, ele aproveita o momento da tosquia. Nós já vimos isso lá em 1 Samuel 25, né? O caso de Nabal. Quando havia as tosquias, havia uma certa festa, uma certa celebração por isso. Então, Amnon, ele aproveita esse momento, né? Ele espera esses 2 anos, mas nesse momento, que estava tudo um pouco mais calmo, dizem, bom, agora é o momento de agir. Então, vou aproveitar a situação e vou armar uma cilada. Qualquer semelhança com o que Davi fez com Urias, não sei se é mera semelhança, porque foi a mesma coisa. Com Urias foi a mesma coisa. Olha, falou para Joabe, né? Prepara uma situação aí para que ele seja morto. Então, houve também um planejamento aqui com Davi e um planejamento aqui com Absalão. Tal pai, tal filho, né? E é interessante que ele envolve, né, o pai nessa história. Ele convida, primeiramente ele convida o pai.
Ele sabia que o pai não ia. Ele sabia que se eu for com você, eu vou te atrapalhar, muita gente, coisa e tal, né? Eu sou o rei. Né? Então ele falou assim, tá bom, então já que você não vai, deixa meu irmão Amnon ir. Aí o pai desconfia, falou, como assim? Aí ele desconfia. Não, pai, deixa ele ir e tal. Possivelmente, o que ele está pensando, ele tenta passar para Davi, a ideia é a seguinte, bom, já que você não vai, vai o seu sucessor. Quem é o seu sucessor? Amnon. Representando o rei. Isso é muito normal nas monarquias. Quando o rei não pode ir, ele manda o príncipe, o sucessor, geralmente o primeiro sucessor, para representar, até mesmo para ele já começar assumindo algumas responsabilidades. Isso é normal nas monarquias. Né? Então, é mais ou menos isso. Não, ele vai representando você. E, possivelmente, ele também chamou os outros irmãos para dar um pouquinho mais de tranquilidade para Davi. Porque depois ele fala assim, no versículo 26 e 27, né? Então disse Absalão, se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco, né? Amnon, meu irmão. Porém, o rei disse, para que iria ele ir contigo? Né? Insistindo com ele, Davi acabou deixando ir ele Amnon e todos os filhos do rei. Então, possivelmente, Davi ou Amnon colocou os demais irmãos, os filhos de Davi, para dar um pouco mais de tranquilidade. Bom, ele nem vai fazer na presença de todos. Né? Se está todos os irmãos lá, ele não vai querer fazer alguma coisa. Então, a presença ali é um pouco, embora seja um tanto suspeita, né? Eliminaria qualquer dificuldade de Davi em permitir que Amnon fosse. Mas o que ele não sabia é que tinha uma armação, que a ideia de Absalão não era os irmãos, era só Amnon. Então ele dá as instruções aos seus servos, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encher a cara dele. Já ouviram essa história também, né? Com Urias. Enche a cara de Urias, vamos ver se ele faz o que ele deveria fazer. Né? Só que aqui o objetivo é outro, é tirar dele qualquer tipo de reação. Porque o cara que está meio grogue, ele não consegue reagir rapidamente. A gente sabe que as reações são afetadas. Então ele falou assim, olha, quando o coração dele estiver alegre, ou seja, quando ele já estiver meio chumbado, né, quando ele já tiver, vamos encher a cara dele, né, na hora que ele já estiver meio zonzo, eu vou dar a ordem para vocês atacam. Mas só se preocupem com Amnon, ferir a Amnon. Lógico que os servos dele ficaram meio assim, né? Aí ele falou assim, não sou eu que estou dizendo? Não sou eu que estou te ordenando? Porque ele estaria na sequência de sucessão. Então, Amnon morrendo, ele estava na sequência. Não seria o segundo, não seria o primeiro na sequência, mas seria o segundo. Ele era filho do rei ainda. Né? Então ele falou assim, olha, faz como te ordenado, mas é só Absalão que vocês vão fazer. Então, é o que ele acaba fazendo. Né? Quando o Amnon já está um pouquinho grogue, está um pouquinho cheio, os servos é que vão lá e matam ele. Né? E é interessante que, novamente, né, o Davi planejou, mas Davi não executou, ele envolveu terceiros. A morte de Urias foi feita, não foi por Davi diretamente, ele só planejou. O caso de Amnon também, ele não foi Absalão que matou. Né? Ele envolveu os servos deles. Né? E usou a sua autoridade para isso. Então, quando os irmãos viram, todos os filhos se levantaram e fugiram. Né? É óbvio, irmãos, porque o que estava ali na cabeça dos irmãos? Se ele matou o primogênito, que é o primeiro na linha de sucessão, o que ele não vai fazer com a gente? Né? O que ele não vai fazer com a gente? Mas o planejamento tinha que ter mais uma garantia que ele não ia ser pego. Né? Então, versículo 37, 39 diz assim, Absalão, porém, fugiu e se foi para Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur.
E Davi pranteava o seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Jesur, onde esteve 3 anos. Então Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. Lembra quando eu li a questão dos filhos, dos irmãos, no capítulo 3? Amnon era filho de quem? Era neto de quem? Talmai. Então ele foge para a casa do vô, rei de Jesur. Davi não ia ter coragem de ir lá pegar o filho. Talmai não ia permitir isso. Lembra que Talmai não é judeu. Ele não é israelita. Né? Ele é de outro povo. Então Davi, né, ele se esconde de Jesus porque ele sabia que Davi não ia ter coragem de ir lá enfrentar o sogro. Me dá meu filho aqui. Eu falo, meu neto não. Né? Se os pais já protegem os filhos, vocês não sabem o que os avós fazem pelos netos. Né? Meu sogro, quando a Luz ficou grávida do nosso primeiro filho, Diego, ele virou para mim e falou assim, eu vou estragar teu filho, você que conserte. Né? No final, quem estragou mesmo foi minha sogra. Eles fazem tudo pelos netos, né? Porque o problema é, depois vai para casa, você que se vire para arrumar. Então, Talmai não ia permitir que Davi fizesse qualquer coisa. E Davi teve que ficar lá em Jerusalém, ficou 3 anos, até que ele se consolou. Até que a dor acalmou. Até que as coisas acalmaram. Mas veja, irmãos, uma tragédia atrás da outra. Por conta de uma atitude de Davi. E é uma replicação das coisas. Todas aquelas cenas que a gente viu da ação lá no capítulo 11, da ação de Davi em relação a Batseba, em relação a Urias, se repete aqui. Parece que o filme é o famoso déjà vu. Já vi isso aqui uma vez. Essa tragédia, obviamente, não para por aqui. Então, não perca os próximos capítulos. Mas que lições nós podemos aprender aqui? O que esse texto tem a nos dizer acerca, né, desses fatos? Bom, 4 grandes lições. Primeira lição. O pecado não tratado afeta a nossa capacidade de corrigir os outros, principalmente os nossos filhos. Não só, mas os nossos filhos, em especial. O pecado não tratado, né, afeta a nossa capacidade de corrigir os outros. A imoralidade de Davi, a sexual de Davi, que gerou tudo isso, foi isso que gerou a morte de Urias e gerou todo isso. Abalou e enfraqueceu a capacidade de Davi de disciplinar os seus filhos, de corrigir e dirigir seu próprio lar. Não digo que ele foi necessariamente um mau pai, mas nos momentos que ele precisou agir com autoridade, ele não agiu. Talvez pensando e refletindo sobre a sua própria situação. Né? A princípio, ele se ira, mas não faz nada. O filho mata, mas ele não vai atrás. Ele fica lá chorando, né? Até 3 anos para se consolar, irmãos. A psicologia diz que o luto é de 2 anos. Passou de 2 anos é problema. É no máximo 2 anos. No máximo. 2 anos é aceitável um luto. A psicologia fala isso. Quando passou 3 anos, já tem algum problema aqui. Talvez ele tivesse ainda afetado, a cabeça dele ainda estava pensando, não só em Urias, mas em Tamar, em toda a situação, toda aquela trama, que ele foi envolvido. Absalão envolveu o próprio pai. Foi lá, pediu, para dar uma certa legalidade, para criar o ambiente, o contexto, para que ele pudesse fazer a coisa. Agora, vamos entender o seguinte, irmãos. O pecado de cada um é de cada um.
Mas os nossos pecados têm consequências nas nossas gerações. Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. Êxodo 20, 5 e 6 diz assim: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Mas eu não quero parar por aqui. Mas ele também diz: e faço misericórdia até 1000 gerações àqueles que me amam. Por isso que Deus é misericordioso. Mas ele fala, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Os filhos não estão pagando pela iniquidade do pai. Veja, é diferente. São consequências. Os nossos atos têm reflexo nas próximas gerações. Né? Cada um vai pagar pelo seu pecado. São coisas diferentes. Uma coisa é o pecado, culpa do pecado, outra coisa é a consequência, os reflexos daquilo na nossa vida, na vida dos nossos filhos, nas nossas gerações. Só para deixar isso claro, Ezequiel 18, 2 e 4. Ezequiel 18, 2 e 4. Que tendes vós que acerca da terra de Israel preferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi esse provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, vamos entender uma coisa aqui, irmãos. Absalão não morreu pelo causa do pecado de Davi. Absalão morreu pelo pecado dele, porque ele fez com a sua irmã. Então, vamos deixar isso claro. Mas o ato, né, essas consequências, a maneira com que aconteceu, essas tragédias todas, foram reflexos do que aconteceu com Davi. Mas Aminon não morreu por conta do pecado de Davi. Mas é a iniquidade do pai no filho. Veja que ele repete, né? O Absalão repete atos do pai. É a iniquidade do pai nos filhos. Segunda lição, segunda conclusão que a gente pode tirar desse texto. Justiça e vingança não são a mesma coisa. Justiça é uma coisa, vingança é outra. Se Absalão quisesse justiça, a atitude dele seria outra. Vamos aos tribunais. Vamos aos juízes. Vamos colocar isso aqui diante da lei, diante de Deus. O que a nossa lei diz? O que tem que ser feito? Qual é a responsabilidade de cada um? Como é que se aplica a lei aqui? Isso é justiça. Pegar a lei e aplicar a lei. Isso é justiça. O que ele fez não foi justiça. Foi vingança. E não é a vingança que a Bíblia, que Deus faz. Porque, veja só, Romanos 12, 19. O que nós precisamos buscar é justiça e não vingança. Né? Porque nós não agimos da forma correta. Veja Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Deixa a ira de lado. Absalão guardou aquela ira contra o irmão durante 2 anos. Porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Veja só, ele não diz assim, eu retribuirei. Ele não fala assim, eu é que retribuirei. Então, a responsabilidade está comigo. Então, deixe que eu tomo conta. Não tome a justiça nas suas próprias mãos. Isso é vingança. Deus vai retribuir, Deus vai fazer a justiça. Né? Por que isso? Tiago 1,20. Tiago 1,20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Deus age com justiça na base do amor, porque Deus é amor. Deus nunca vai agir sem as duas coisas. O amor e a justiça sempre vão andar juntos. Deus faz justiça com amor e amor com justiça. Então ele sabe equilibrar, ele sabe das coisas. Nós não. Nós estamos afetados pelos nossos próprios pecados. Foi o que aconteceu com Davi. Davi não conseguiu aplicar justiça porque ele mesmo não conseguia, porque ele mesmo tinha problema. E Absalão, se quisesse justiça, ele tinha que ir para os tribunais. Vamos chamar os juízes. Se for o caso, vamos chamar meu pai. Mas não fazer justiça com a própria mão. Ele na verdade, estava muito mais preocupado consigo mesmo do que com sua irmã. Por ser ele o irmão mais velho e ele ser responsável, pelo menos naquela época, pela segurança dos irmãos. Então, justiça e vingança não são a mesma coisa. Você pode e tem o direito de buscar justiça, mas não fazer vingança. Deixa isso na mão de Deus, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Terceira lição que nós podemos aprender aqui. O tempo é um santo remédio. E é mesmo, irmãos. O tempo é um santo remédio. Veja que Davi, depois de 3 anos, se acalmou. Mas não cura tudo. Eu gostei da música que nós cantamos aqui, né? Sobre as feridas não tratadas. Muitas vezes ficam feridas não tratadas. Foi o que aconteceu aqui. Feridas não tratadas. Pecados não tratados. Pendências soltas. Veja que fala Hebreus 12:15. Hebreus 12:15. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, não haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Vocês podem imaginar o ambiente que ficou na casa de Davi depois desse incidente? É que eu não li todo o texto, porque o texto é longo. Depois os irmãos lêem o final do capítulo. Todos os irmãos fogem com medo. E é interessante, né? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, mas lá na Casa Real já sabiam o que tinha acontecido. Já tinha dito que todos, mas é sempre o fake, né? Todos os filhos do rei tinham morrido. Davi ficou desesperado. Até que Jonadab disse, não, rei, fica calmo aí, só foi Aminon. Pô, como é que você sabe? Porque ele já sabia e não tomou atitude nenhuma. Que amigo da onça, né? Esse Jonadab. Ele sabia. Ele não avisou o rei. Ele sabia da trama e não avisou. Cuidado com as amizades, hein, irmãos? Cuidado com as amizades. Então, que não haja amargura, né? O tempo, ela é muito bom, ela ajuda a curar. Quem é área da saúde sabe que precisa se recuperar. Né? Passou por uma intervenção cirúrgica, passou por uma doença, a pastora Mabel está o quê? Se convalescendo de uma doença. Precisa dar tempo para que o remédio faça efeito, ela precisa descansar. Faz parte do processo. Então, ele é um santo remédio, mas não cura tudo. Tem coisas que o tempo precisa, sozinho não faz milagre. Precisa ter um tratamento na alma, tratamento no coração. E a gente deixa essa coisa ferver dentro de nós, e essa amargura, e vai contaminando os ambientes, vai contaminando as pessoas. Aqui fica aquele negócio meio ácido, né? Aí você não sabe, nossa, o clima está pesado. Por que será? Pessoas, você percebe, às vezes, pessoas. É lógico que em situações pontuais é uma coisa, mas depois de 2 anos, ainda ter aquele ódio contra o irmão, esperar 2 anos para tramar. Quem odeia o seu irmão, quem odeia o seu irmão é assassino. Então, o tempo é um santo remédio, mas não cura tudo. Precisamos tratar algumas coisas.
feridas precisam ser curadas. E às vezes nós precisamos de alguma coisa mais que além de só do tempo. Temos que tratar os nossos pecados, temos que tratar as nossas feridas. E quarta, última. Nós temos responsabilidades com as próximas gerações. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. 1 Timóteo 1, 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Nós temos responsabilidade de sermos modelos para as pessoas, ensinar as próximas gerações. Davi foi modelo em parte, como um rei, um vitorioso, conquistador, um homem segundo o coração de Deus. Mas ele não soube tratar um ponto na vida dele que acabou trazendo tragédias, que não termina aqui, aqui só são duas, tem mais. Mas as nossas gerações precisam de modelos, pessoas que saibam como se conduzir. Essa é a nossa responsabilidade. Veja aqui, o que passou de pai para filho. A iniquidade do pai no filho. Uma vez eu li num livro sobre educação de filho, dizendo que filhos são os nossos pecados correndo por aí. Pode pensar, é que a gente é meio crítico, a gente fecha os olhos para o nosso próprio pecado, né? Mas repara bem, se seu filho não faz aquilo que você faz. Teu filho não escuta muito você, mas vê muito você. Ele te copia pelo que você faz, não pelo que você fala. Outro dia eu estava conversando com meu filho, o segundo, o Caio, né? Ele gosta muito de ler, então o quarto dele é uma verdadeira biblioteca, né? Aí nós estávamos conversando sobre o livro, e ele falou assim, aprendi com você, eu vi você e mamãe lendo. Eles imitam coisas boas, mas também coisas ruins, meu irmão. Pode ver, ele é o pai, né? Ele é a mãe. Você pode ver. Nós temos responsabilidades com essas gerações. Precisamos ser modelos. E para fechar, eu quero reler o salmo que nós lemos de abertura. Eu queria que você colocasse de pé para ler comigo esse salmo. E entendesse esse salmo, eu peguei só de 1 a 8. Entendesse esse salmo. Mas não leia simplesmente para completar um protocolo. Né? Mas leia a mensagem que está por trás, a responsabilidade nossa. Não só como pais, mas como modelos, como líderes de uma igreja, de uma comunidade. Né? Capítulo 78. Salmo 78, versículo 1 a 8. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e propagarei enigmas nos tempos antigos. O que ouvimos, leia comigo, irmãos. O que ouvimos e aprendemos, nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esqueçam dos feitos do Senhor, de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, e que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Eu sei que nossos filhos vão
um dia vão decidir pelas suas próprias vidas, seus próprios caminhos. Às vezes eu aconselho alguns pais e falo assim, olha, a Bíblia diz, ensina o caminho, a criança o caminho que deve andar. Né? Mas eu posso ensinar o caminho, mas ele que tem que andar no caminho. Ele tem que decidir o caminho, mas eu tenho que mostrar para ele qual é o caminho. E eu só ensino de uma maneira, sendo um modelo para ele, caminhando com ele, andando com ele, mostrando para ele onde ele deve andar. Aí depois, quando ele ficar velho, mais velho, aí ele decide se quer seguir o teu caminho ou não. Mas aí já não é problema teu, é problema dele. Amém? Que Deus os abençoe e que Deus nos ajude, né, a sermos esse modelo para os nossos, não só nossos filhos, mas as próximas gerações que virão por aí. Amém? Deus os abençoe.